Renato Paiva pode fazer mudanças no Botafogo para o jogo contra o PSG. Comentaristas do De Placa estão com medo do Botafogo apresentar o mesmo desempenho no segundo tempo contra o Seattle Sounders contra o PSG, isso gerar maus bocados. E além da ESPN e do De Placa do TNT Esporte, também tem SBT Esportes Rio comentando a preparação do Botafogo para encarar o PSG. Isso muito mais já já, mas antes, vou assistir o vídeo e depois a gente conversa. O Botafogo já tá de olho, Jesus amado. Tem PSG, tem Atlético de Madrid, tem uma galera aí nessa conta. Botafogo então estreou com vitória e é claro que a gente destaca esse grupo dificílimo do Fogão porque tem PSG na sequência e tem Atlético de Madrid nessa conta. Vamos então com o nosso repórter Antônio Chamorro trazendo as informações do Botafogo, que já tem essa semana de cautela, de empolgação, de respeito. Como que tá por aí, hein, Tonhão? Bom dia, boa tarde para vocês aí, Maris, Jailson, um beijo para todo mundo que acompanha o Sport Center. Pois é, o Botafogo tem um misto de um pouco de tudo contra esse todo-poderoso PSG. O Botafogo que ontem, né, um dia depois da vitória sobre o Seattle Sounders, já está em Santa Bárbara. A gente aqui está em Los Angeles, já estamos aqui perto do estádio Rose Bowl, onde será esse jogo na quinta-feira. O Botafogo voltou, mas antes, na zona mista, né, depois do jogo, os jogadores especialmente estavam muito animados. O Jair, o Arthur, o próprio goleiro John, eles falaram que vamos para cima, são 11 contra 11 em campo, aquele discurso mais animador depois da vitória, ainda que tenha sido do jeito que foi contra o Seattle, quase tomando o gol de empate no último minuto. Agora, o técnico Renato Paiva foi ao contrário, ele mostrou falou um pouco das dificuldades que o Botafogo teve durante o jogo, especialmente no segundo tempo. Falou que precisa acertar esse sistema defensivo e até por isso a gente pode pensar então num Botafogo diferente. Por quê? Porque as tentativas de ataque que ele buscou durante o jogo contra o Seattle não deram certo. O Mastriani foi o titular, depois entraram o Tuco Correia e o Arthur Cabral e não funcionou do jeito que ele queria e deixou o meio-campo muito exposto. Então o que a gente pode esperar para o Botafogo, de repente, uma mudança para ajudar a reforçar esse meio-campo contra o fortíssimo jogo coletivo do PSG, como o próprio técnico Renato Paiva falou. Então as opções, de repente o Alan, né, pode entrar ali no meio-campo para ajudar como primeiro volante. O Cuiabano, que foi reserva no jogo passado, entrou no lugar do Alex Telles, ele pode jogar como ele estava jogando habitualmente agora nessa temporada, que é mais como um ponta esquerda para ajudar ali o corredor com o Alex Telles. Ou então a outra opção é colocar o Santi Rodrigues, que é um jogador de mais habilidade, para tentar ficar um pouco mais com a bola, porque esse jogo contra o PSG realmente vai exigir bastante. Agora, pelo lado do PSG, o PSG está um pouco mais tranquilo depois da goleada por 4-0 sobre o Atlético de Madrid. Eles treinaram ontem e hoje eles estão de folga. Hoje os jogadores não têm treino preparado, mas a gente sabe que o Dembélé é muito provável que não vai jogar. Ele que se lesionou na seleção da França, então ele ainda está em recuperação, está treinando a parte dos companheiros. Então contra o Botafogo, ao que parece, o Dembélé não vai jogar. Ele deve perder toda essa fase de grupos aqui do Mundial de Clubes. As equipes, então, Botafogo hoje ainda treina à tarde, o treino fechado, não tem acesso à imprensa. Amanhã de manhã o Botafogo e o PSG vão treinar em seus respectivos centros de treinamento aqui na região da Califórnia. E à tarde e noite, aqui pra gente, aí já à noite no Brasil, os clubes vão para o estádio Rose Bowl fazer todo aquele pré-jogo com entrevistas coletivas e a zona mista dos jogadores. Mari. Que já está se preparando para o segundo jogo. Aqui nos Estados Unidos, o Botafogo está de volta à Califórnia, onde já fez os treinamentos antes do início do Mundial de Clubes. A estreia na competição foi com vitória por 2-1 em cima do Seattle Sounders, na casa do adversário. O próximo duelo será na quinta-feira contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. A segunda-feira foi de recuperação e exercícios na academia do hotel para os jogadores que atuaram por mais de uma hora na partida no domingo no Lumen Field. Já os demais atletas foram para campo no Westmont College sob o comando do técnico Renato Paiva. O treinador já fez elogios ao Paris Saint-Germain, especialmente na maneira coletiva de jogo da equipe francesa, e também disse que será necessária uma exibição quase perfeita na partida na quinta-feira. O Botafogo faz um novo treinamento nesta quarta à tarde, já começo da noite aí no Brasil. O PSG tem o dia de folga. O duelo acontece na quinta-feira, às 6 da tarde no horário local, às 10 da noite pelo horário de Brasília, e isso no estádio Rose Bowl, que foi o palco em que o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial em 1994. Agora para o outro brasileiro que jogou também, fez sua estreia, e esse venceu.
o Botafogo venceu o Seattle Sounders pelo placar de 2-1. E aí, o Wallace Borges, é aquilo que a gente falava, né? Nesse grupo, o grupo da morte, que tem PSG e Atlético de Madrid ainda, né? Se tinha um jogo que o Botafogo não podia vacilar, tinha que ganhar era esse. Obviamente, o torcedor já projetava, de repente, com um maior, né, número de gols, né, uma maior diferença no saldo, coisa e tal. Dá pra falar que foi uma boa partida, o importante era vencer, venceu. 2-1, levou sustinho, coisa e tal, no final do jogo. Gostou do Botafogo? Acho que a primeira frase que a gente precisa falar sobre o jogo do Botafogo é: vencer era o mais importante. Sim. Ponto. Vencer era o mais importante. Dito isso, não foi uma boa atuação. O Botafogo não jogou bem ontem. Se não fosse o John, em 3 oportunidades, o Seattle tinha empatado o jogo. Você tinha um time que, no primeiro tempo, estava nervoso. Eu acho que tem uma questão pro jogo do Botafogo ontem, que é: o jogo começava, já que eu tô fazendo algumas referências a outras frases de outras pessoas, é o tal do... Começava 0-0 pro Seattle. Começava 0-0 pros caras. Porque pro Botafogo, não ganhar o jogo era desesperador e não fazer saldo era um problema. Sim. O Botafogo tinha que ganhar fazendo saldo. Então, o Seattle tava em casa, tinha uma pressão muito menor. O Botafogo no centro estava claramente nervoso, verticalizando demais as jogadas. O Botafogo era um time que tem por característica esse jogo mais posicional, ficar um pouco mais com a bola. O Botafogo ontem não fez isso. Foi com uma estratégia de um 4-2-4 ali, né? Que em vários momentos era muito bola longa para os centroavantes segurarem ela e tal. E o Botafogo teve dificuldades. Depois sai o primeiro gol, o Botafogo começa a ficar um pouco mais... O primeiro gol é uma das maiores burrices que eu me lembro do lateral na esquerdo, história recente do futebol. É de se parabenizar. Senhora. É uma burrice... Na história, nos últimos 5 anos, eu não me lembro de alguém ser tão burro quanto esse lateral. No futebol, né? Fora do futebol, a gente já viu bastante burro sim, por aí. Futebol... Não, aí é um Inclusive, simpósio. isso aqui... Mas e é aquela burrice cristalina, né? Intocada por Sabe qualquer coisa. sabe o que eu me lembrei? Qualquer toque de inteligência. Sabe o né? que eu me lembrei? A câmera, a tal da câmera no peito do árbitro lá, cara, se ela não trouxer mais nada de bom, ela já valeu. Já entregou, né? Porque quando o jogador comete a burrice de dar um empurrão no Arthur, a câmera do árbitro tá olhando pro cara. Eu me lembrei, sabe? Já deve ter acontecido na sua escola. Que tá aquele zum na sala de aula. É tudo culpa do professor É bolinha voando de um lado pro outro, não sei o quê. Tu tá quieto, quando tu pega a bolinha pra atacar, que tu faz assim, quando tu olha, o professor tá assim pra você, ó. Foi ontem. Quando o cara empurrou, a câmera, o árbitro tava olhando pro cara. Aí foi cartão, falta e gol. Não, Meu jumentice Deus do histórica. céu. Aí eu acho que depois disso, o Botafogo sai um pouco mais pro jogo, começa a ficar um pouco mais controlado. Volta pro segundo tempo, e eu achei que com a saída do Mastriani e a entrada do Joaquim Correia, né? Foi. Eu achei que ia pra uma espécie de um 4-2-3-1 pro Botafogo ter mais a bola. Pro Botafogo segurar mais a bola, mas o jogo continua a mesma coisa. Eu achava Bola ao longa, contrário. verticalização. O Savarino foi jogar de segundo atacante, quase como uma dupla de ataque. Eu acho que o Botafogo acabou... Era muito... Não melhorou nada o jogo do Botafogo. E foi piorando, o Seattle foi entrando no jogo. E na última bola... Quer dizer, a última bola... Tô falando lá do chute de La Vega, mas teve uma que ele furou dentro da área. Minutos antes. Ele furou a bola dentro da área. E teve a outra que ele finalizou pro John fazer a defesa. A verdade é assim... Vencer o mais importante. Venceu, ponto, tá posto. Mas ontem o Renato Paiva, com as decisões que ele teve, com as escolhas que ele acabou pro segundo tempo, ele foi um cara muito impactante pra reta final do jogo e o Botafogo quase perdeu essa vitória. Mexeu mal ou Verso? Ou foi mais questão de... Eu acho que ele escalou mal e mexeu mais pior. questão de... Tá. Eu acho que ele escalou mal e mexeu pior. Porque, se você olhar, ontem o Cuiabano não estava 100%. Ele não poderia jogar, sei lá, talvez acho que não poderia jogar nenhum tempo. Aí não tinha o Cuiabano. Talvez, acho que a melhor opção era o Juan, que jogou algumas vezes com o Igor Jesus nessa reta aí. Não me lembro, acho que o jogo contra o Estudiantes, que era um jogo importante, eu acho que jogou o Juan Cruz. Ele jogou alguns jogos lá. E ele se entendeu muito melhor com o Igor Jesus do que o Mastriani, para fazer uma função, ora um jogador de lado para dentro, ora um segundo atacante, ora trocar de posição. Ele se entendeu muito melhor. Ele veio com o Mastriani, que claramente não está conseguindo entender o que precisa fazer para ser esse segundo atacante. O mérito do Botafogo é que o Igor Jesus... Sim, velho, só pra produção foi não foi contra o Estudiantes. Então, ele fez um bom jogo. Então, assim,
o Mastriani claramente não estava entendendo. O mérito do Botafogo foi que o Igor Jesus fez muito bem esse papel. Jogou muito. Meio Firmino. Muito. Jogou muito. Né, sem comparações de Esse jogador. mereceu Era eleição, um papel meio Firmino, que às vezes ele é 9, às vezes ele é 10. Então assim, o Igor Jesus fez isso muito bem. E aí, ele ainda tira o Savarino do centro do campo, bota ele no lado esquerdo, o Savarino ajuda menos do que deveria ir atrás e partindo do meio da esquerda para dentro não funcionou. Quando ele troca o Mastriani, a minha expectativa era o Botafogo golear. Mas eu estava esperando o Cuiabano vindo no segundo tempo. Ele veio com o Joaquim Correa completamente perdido. Talvez chegando agora, sem entender muito o ritmo, o esquema do time, o funcionamento do time, sem ritmo de jogo. E aí, o Joaquim Correa nem ajudou na frente e ajudou pouco atrás. E aí, o Seattle foi. Quando ele mexeu de novo, pra mim ele piorou, porque ele trouxe o Arthur Cabral no lugar do Savarino. Não, ainda tem que tirar o Alex Telles pra botar o Cuiabano do lado esquerdo, acabou. Exatamente. E aí, quando ele tirou o Alex Telles, eu não sei por que ele tirou o Alex Telles, se o Alex Telles não dava pra jogar, o Cuiabano não entrou na linha de meia, que já tinha o Joaquim Correa. O Cuiabano entrou na lateral. Aí piorou ainda, piorou mais ainda. Então, assim, acho que ontem o Renato Paiva, ele escalou mal, não entendia a escalação do Mastriani, e acho que ele mexeu pior ainda. Então, assim, acho que a minha percepção do primeiro tempo era um Botafogo nervoso no começo, e o cenário era confortável para o Seattle, jogando na casa dele, na empolgação do time da casa, como aprendi com a frase de Mauro Betti, os 15 minutos iniciais do time da casa. Isso é maravilhoso. Então, assim, depois o Botafogo entendeu que passou a empolgação do Seattle, passou a controlar um pouquinho mais. Então acho que o primeiro tempo do Botafogo foi controlado, se você é um pouco mais rigoroso, foi regular, se você é um pouquinho menos rigoroso, foi bom, mas o segundo foi ruim demais. E o Botafogo sofreu muito aquém do que deveria. E aí fica o cenário hoje é factível o cenário do Botafogo não jogar pelo empate contra o Atlético. E isso muda completamente. Mesmo com o Atlético de Madrid tendo tomado 4. Exatamente. Mesmo com o Atlético de Madrid tendo tomado 4, que foi algo positivo pro Botafogo, né? Isso muda completamente a abordagem do jogo. O Botafogo jogando contra o Atlético de Madrid com o empate a favor do Botafogo é um cenário. O Botafogo jogando contra o Atlético precisando ganhar do Atlético é um cenário completamente diferente e maléfico para o Botafogo. Porque uma coisa é o Botafogo jogar contra o Atlético, com o Atlético tendo que sair, outra coisa é o Atlético não precisando sair. Mas pelo que jogou o Atlético de Madrid, pelo que jogou o Seattle Sounders, vocês conseguem chegar a um Atlético de Madrid goleando o Sounders, por exemplo? Eu não. Porque o Botafogo. Cravo isso. Difícil não saber. cravo isso. Não, porque não cravo isso. Pro Botafogo, o próximo jogo é contra o Paris Saint-Germain. Se jogar da maneira que jogou ontem, vai tomar uma traulitada. Vai tomar uma traulitada. Vai tomar uma traulitada. Até o primeiro tempo, acho. Assim, Se jogar o que jogou ontem, vai tomar uma traulitada no PSG. O Renato Paiva falou isso, né? Precisamos melhorar muito para jogar contra o PSG. Tem um ponto positivo que pode ser... Antes que o pensamento de fato, não é se apequenar nem nada. Mas é meio que assim, vamos entrar pra tomar só uns 2. É isso que o Atlético de Madrid tomou de 4, já diria Vitor Sá, vamos entrar tranquilo. Mas até vamos entrar pra tomar 2? Só que tem um ponto, que é o seguinte, meu irmão. O Botafogo tem que fazer o bem bolado, o famoso bem bolado. Que é entrar em campo. O PSG talvez não force como forçou contra o Atlético de Madrid depois da expulsão do Lenglet. Porque, cara, ganhou o jogo, o PSG passou em primeiro. Se o PSG fizer 2-0 no Botafogo, acabou, gente, passou em primeiro. Só que o problema, irmão, é a molecada que o PSG tem no banco. Ontem o Mayulu entrou voando, correndo no desespero. Então, assim, cara, o Botafogo ele precisa tentar segurar 45 minutos. Eu não sei se é possível, tá? Eu não sei. Tô falando sério, cara. O PSG tá jogando muito, cara. O PSG tá jogando num nível surreal. A gente vai falar segurar daqui a pouco de 2, sobre, né? perder de 2 e não é... assim, o PSG fez 5-0 numa final de Champions League. 2 semanas depois ele faz 4-0 num time do Simeone. Sabe? Informação, nesse momento só. Administrando, tá? Faz 4-0, tirando o pé. Gente, informação que chega agora, o São Paulo de fato anunciou a saída de Zubeldia, tá? No início do nosso programa, o Wallace falou, né, com as informações da nossa Priscila Senhorães, de que ele não continuaria no São Paulo e agora, de maneira oficial, o São Paulo coloca aí a saída de Zubeldia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também.
Voltando aqui, ô Mauro Betti, sobre esse Botafogo aí. O que dá pro torcedor pensar e projetar para esse jogo contra o Paris Saint-Germain? Primeiro, tem que celebrar a vitória, legal, e até pelo sofrimento, bem Botafogo. Assim, a defesa do John no final e o final do jogo foi um negócio assim impressionante contra o Seattle Sounders, que jogou talvez a partida da vida do clube, e a torcida é muito legal mesmo, e fez uma festa muito bacana do Seattle Sounders, assim, eles são barulhentos mesmo, fizeram um jogo muito melhor que a encomenda, e o Botafogo jogou mal, assim, quando ele faz 1-0, ele não era melhor do que o Seattle Sounders, já estava sofrendo muito, ganha o primeiro gol, depois faz o segundo gol, no momento, aí sim, Horácio do goleiro do Seattle Sounders, né, assim, ele pula assim os braços para a bola, né, que não tira o mérito de jogar no Botafogo, mas o segundo gol, o goleiro é um frango, o goleiro, ele retai a mão, uma cabeçada que, uma jogada bonita, mas não era para aquilo lá. Aí o Botafogo quase faz 3-0 no começo do segundo tempo, Savarino por dentro um pouquinho melhor, aquilo que já foi explicado. Mas aí, e eu confesso que eu comecei, estava 2-0, quase saiu o terceiro, falei, eu comecei a dar uma apagada de sono, né? E confesso, sim, que estava, né? Eu acordei com o grito do gol. Já era meia-noite e tal. E meia-noite e tanto, já era o quarto jogo, enfim. Eu acordo, realmente, na hora que saiu o gol do Seattle Sounders, eu estava dormindo. Eu acordo com o grito do narrador, opa! Eu falei, agora abemos talvez jogo. Mas eu não. E aí no final, eu demorei mais meia hora para dormir, porque o final foi assim, eletrizante mesmo, que não era para ser. O que é legal, ganhou tal, mas é muito preocupante que o Botafogo não jogou. Claro que é outro jogo, é outra história, e vai ter que ser um jogo histórico contra o PSG, para não levar, e não é demérito do Botafogo, não levar a traulitada. Resta saber exatamente como anímica e fisicamente vai entrar o PSG. Eu confesso que eu tinha dúvidas, tanto é que no meu palpite de final de Champions, eu ainda estou no Real Madrid, porque é Real Madrid, então se joga, chuta o Real Madrid, da final da Copa do Mundo, e Manchester City fica do outro lado. Agora o PSG eu sou obrigado a dizer que é realmente o favorito, porque o que eles fizeram ontem contra o Atlético de Madrid, com a qualidade, com a intensidade, com a velocidade. Porque assim, cara, o Botafogo contra o Atlético de Madrid, nessas loucuras do futebol... Não, chega, nem desenvolve o raciocínio. Não. Nessas loucuras do futebol, pode acontecer. Pode ganhar o jogo. 2-0, nessas loucuras do futebol, não, contra o Atlético de Madrid. Não, a partir de... O que o Atlético de Madrid fez, e mesmo o Botafogo não fazendo, o Botafogo tem raiz chance de se classificar mesmo. Numa dessa, dá pra pensar em alguma coisa maior. Agora, contra o Paris Saint-Germain... O grande do Atlético do PSG, que ele é o seguinte, ele é um time muito coletivo, né? Então ontem, quando você fecha as laterais pra não deixar o Hakimi e não deixar o Nuno Mendes passar, o PSG, famoso lá, ele te machuca vindo pelo meio, né? Bacana. O Vitinha, com o Fabian Ruiz, com o João Neves. Com a galera, e quando você fecha o meio, é um time que te machuca pelas pontas. Ele te agride pelas pontas. Com o Hakimi, com o Kvaratskhelia, que ontem fez um grande jogo também. Então é muito difícil marcar um PSG. Surubão, né? Aí não. E não tinha o Dembélé. E não tinha o Dembélé enfiado. Eu tô fazendo... E não tinha o Dembélé enfiado. Eu tava falando sério, cara. Tava falando um negócio sério. Ambidestro enfiado, pô. Não, peraí. Não, é um fato. O cara é ambidestro. Imagina o Kvara enfiado ou abrindo pelos lados. Mas é um time que é muito difícil. Como é um time muito coletivo, não tem um cara pra você marcar, entendeu? Sim. Cara, os 11 caras podem te fazer gol. O Donnarumma pode sair de lá de trás e fazer um gol. Tanto que assim, é difícil, o Dembélé nem jogou assim, cara, não dá pra dizer Bacolá também não jogou? Não dá pra dizer que sentiu falta dele. Tava aqui pesquisando o fuso horário, o jogo do PSG. Ontem o PSG fez o que fez com o Atlético de Madrid. Também. Meio-dia, né? Com meio-dia lá. 34 graus. Um sol pra cada um. O jogo do Botafogo com o PSG vai ser 18 horas de Los Angeles, que vai estar quente também. Mas já vai estar menos pior do que 6 horas a mais, menos quente, a princípio. Exatamente. Então, assim, tava pesquisando aqui porque eu não lembrava o fuso de Los Angeles. Então o jogo vai ser 18 horas. Então, ou seja, em tese vai ser um PSG que pode até dar um gás maior. Agora tem que ver. E aí é isso, né? O Atlético, o Botafogo, se ele ganha ontem de 3-0, quanto eu achava que seria o jogo, e como o Botafogo construiu um 2-0, e com o PSG, com o Atlético tomando 4, você teria ali um saldo para manejar, de repente, mesmo que o Botafogo tomasse 3-0 do PSG, o Atlético ganhasse de 2-0 do Seattle, ele entraria na última rodada jogando pelo empate contra o Atlético de Madrid. Mas não parece ser esse cenário. E aí, acho que muda muito a abordagem do jogo. Se o Atlético de Madrid mostrar também, porque numa dessa, o Atlético de Madrid pode se complicar com o Seattle Sounders. Eu acho que vai acontecer? Acho que não. Mas pode ser que aconteça. Então, porque, né? Então, acho que esse é um cenário. Mas pode ser que esse segundo tempo do Botafogo tenha
acabado com a possibilidade do Botafogo jogar com empate contra o Atlético de Madrid, e acho que a abordagem do jogo é completamente diferente do Botafogo jogando pelo empate com o Atlético de Madrid jogando pelo empate. Isso, de novo, a gente considerando resultados que a gente imagina sejam prováveis. Pode ser que o Seattle ganhe do Atlético e Aí vira uma loucura. aí vira uma outra coisa. É loucura. Aí É loucura. Acaba com É o Palmeiras que se anima, né? Numa dessa. Imagina pegar um Seattle Sounders, segunda posição. É porque o último jogo do Palmeiras- Seattle é contra o PSG. Não, né? Então, é impossível. Não tem como. Gente, vamos ser realistas, não tem como. Mas a gente sonha, o torcedor sonha, né? Não sonha? Vai sonhar que, né? grande, sonhar pequeno, dá vai um que- trabalho. Coragem pra sonhar, irmão. A Coragem pra fábrica da sonhar. Boeing é em Seattle. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Deixa eu lá Pegar um com avião. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí pra gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né? Para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras. O sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo, depois a gente conversa. E o flamenguista então tá na ansiedade para encarar o Chelsea. Imagina como é que tá o botafoguense esperando o jogo contra o PSG. A turma na redação, vendo o noticiário, o PSG tá se preparando para enfrentar o Botafogo. O PSG nesse momento tá estudando o Botafogo. Segura o fogão que eu quero ver. Vamos ver então como é que tá a preparação do Botafogo para pegar um tal de PSG. Ganhou Champions, só mais o fogão, hein? Vamos ver. A preparação para o confronto entre os atuais campeões da Libertadores e da Champions começou. Após a realização de um treino regenerativo, o Botafogo iniciou oficialmente as atividades para a partida contra o Paris Saint-Germain na quinta. Para encarar o campeão europeu, o técnico Renato Paiva pode fazer mudanças no time titular. O nome de Cuiabano ganhou forças para estar entre os 11 iniciais. Outro desafio para o alvinegro tem sido o calor excessivo. A expectativa é que a temperatura acima dos 30 graus permaneça durante toda a semana e os treinos têm sido sob forte sol. PSG e Botafogo se enfrentam no Rose Bowl nesta quinta, às 10 horas da noite no horário de Brasília, em um dos jogos mais esperados da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Olha, Pedrosa, dá uma palavra de esperança para os botafoguenses, de confiança. Ih, a cara do Pedrosa aqui não foi boa, não. Só se eu mentir, Flávio. É. Quer que eu minta? Tem gente que gosta, né? Tem gente gosta que de gosta ouvir a da mentira, mentira. tem gente que gosta. Conheço muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Não, me engana que eu gosto. Fala umas palavras bonitinhas aqui, Pedrosa. Fala, dá pra chegar. Que eu conte a mentira, te deixe feliz, ou eu conte a verdade e te deixe chorando? Olha. É mais ou menos isso, cara. Aqui a gente, vamos com a verdade. A gente trabalha com a verdade, jornalismo. O Botafogo tá com muita confiança. Acho que os atletas sentem esse momento também. É o melhor momento do Botafogo na temporada, tanto quando saiu daqui do Brasil, chegando lá também, conseguiu vencer o Seattle e tudo mais. Só que é muito complicado você comparar o nível do Botafogo com o nível do PSG hoje. Como eu disse aqui ontem, para mim é uma prateleira sozinha que o PSG tá. São jogadores de uma extrema qualidade que estão vivendo um momento absurdo também. O PSG tem o Donnarumma, que é um grande goleiro, Marquinhos e Pátio, uma baita dupla de zaga, o Nuno Mendes, lateral português, fez tudo o que fez aí na temporada e com a camisa de Portugal também, Hakimi, um dos melhores laterais do mundo, Vitinha, João Neves, aí não sei se o Dembélé vai jogar ou se não vai. É dúvida, mas mesmo assim, Kvaratskhelia, cracaço. Na direita tem o Doué, tem o Barcola no banco, tem o Gonçalo Ramos, que é o atacante da seleção portuguesa também. E o principal é o coletivo. Esse time não é um time
que tem um grande craque. Ele é um time coletivo, que cada um sabe sua função, eles trocam de posição, mas não trocam de função. Ele é muito bem treinado pelo Luiz Henrique. Então, assim, é um rolo compressor. Cara, meter 4-0 no Atlético de Madrid não é nada fácil. Meter 5-0 numa final de Champions League é o placar mais elástico da história. Então, a missão do botafoguense é muito difícil. Eu estava até ouvindo a entrevista do Barbosa ontem lá na Casa TV e ele falou o seguinte: eu não sou o treinador, mas se eu fosse o treinador, eu ia montar meu time com 8 jogadores para defender e deixar 2 jogadores que também vão defender, mas mais soltos para poder ter essa válvula de escape. Eu acho que se não for por esse caminho, dificilmente o Botafogo consegue segurar o PSG. Agora, a impressão que a gente teve na saída aqui, pelo menos ouvindo as entrevistas e tal, não, o Botafogo não tem que jogar diferente não contra o PSG, já tem uma forma de jogar, né? Se habituou com o Renato Paiva, né? Ele encontrou nas últimas partidas um jeito de jogar que ele disse que não tem que mudar. Você acha também, Vene? Joga como tá fazendo ou bota um caminhão ali na frente da área? Flavinho, eu discordo dessa teoria. E recentemente eu trouxe até um exemplo aqui no programa. Por exemplo, Fluminense e Manchester City. Na ocasião, muita gente pedia que o Fernando Diniz, então o treinador do Fluminense, mudasse o estilo de jogo dele. Não tentasse bater de frente. E assim, e tá tudo bem você entender que seu adversário é muito superior a você. E o Fernando Diniz não mudou o estilo dele e deu no que deu. Eu acho que o Botafogo tem que mudar o estilo. Fazer exatamente isso que o Barbosa disse. Qual é o problema de você fazer isso? Você enxergar que seu adversário é extremamente melhor que você. E não é nenhum demérito do Botafogo você ficar abaixo do PSG. Vários clubes da Europa estão abaixo do PSG. Qual é o problema do Botafogo estar abaixo? Então, você precisa entender a superioridade do seu adversário e montar uma estratégia que possa tentar bater de frente ou minimizar o prejuízo, ou seja, perder com placar menos elástico possível. Então, acho que tem que mudar a estratégia. Não é porque deu certo essa estratégia com todo mundo que tem que ser mantido. Eu acho que se você continuar com essa estratégia diante desse PSG, a chance de você tomar uma goleada é enorme. Eu acho que o Botafogo tem que entrar em campo pensando em não ser humilhado, sabe? Perder vai ser normal, todo mundo já espera uma derrota do Botafogo. Mas a forma como você perde pode influenciar demais no próximo jogo, que será contra o Atlético de Madrid. Que aí é a decisão do grupo, a gente imagina, né? A decisão da segunda vaga. Pensando em formação, né? Você pode fazer a linha defensiva ali. Alex Telles, Barbosa, Jair e o Vitinho. A mesma, que vem jogando. Marlon e Gregory, aqui. Na esquerda é Cuiabano para competir. Até porque ele faz a recomposição muito bem. E ele é válvula de escape. Lateral, sabe fechar a casinha ali. Ele é veloz. Jogador forte. Exato. Também. Pode ser o Arthur na direita? Pode ser o Arthur na direita. O Igor Jesus não pode se mexer nele, porque ele é crucial para o Botafogo. Mas talvez dá para pensar no Alan na direita, que é um jogador mais defensivo. O Alan que tem experiência europeia também. Jogou no Napoli, jogou no Everton, jogou em grandes competições. Jogaria com 3 volantes, né? 3 volantes e o Alan aqui na direita. Saindo um pouquinho. Para quem não acompanhou o Alan quando ele estava no Brasil, o Alan já jogou até de lateral direito. Ele foi campeão da Copa do Brasil no Vasco como lateral direito. Então acho que fazer essa dobradinha com o Vitinho, talvez até botar o Vitinho mais ofensivo, ou enfim. Alan, Vitinho, Alex Telles, Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory e o Igor Jesus sabe jogar sem a bola? Quem sabe? Quem sabe? Ô Pedrosa, a gente fica na memória, né, esses 2 últimos jogos, esses 2 jogos recentes, a final da Champions, aquele passeio, né, em cima da Inter de Milão e a estreia contra o Atlético de Madrid. Mas a caminhada do PSG foi brilhante, mas também não foi assim, sobrando tanto. Passou um sufoco ali. Até acho que o Barcelona não tá. Para mim, o Barcelona é talvez o segundo melhor time do mundo, não tá na Copa. Mas vejo um jogo equilibrado com o Barcelona. Não foi assim, goleou todo mundo e chegou ganhando de todo mundo de 4-5-0. Não, eu acho que a gente fica com a impressão agora que o PSG é o melhor time da história. Eliminou o Liverpool, que é um grande time também. Ganhou da Inter de Milão. A questão é, ele não é o melhor time da história, mas ele é o melhor time do momento. O jogo do Botafogo com o PSG é o Flamengo enfrentar o Liverpool, é o Santos que enfrentou o Barcelona, é o Palmeiras que enfrentou o Chelsea naquela ocasião. Não é o Flamengo e Chelsea. É o melhor, teoricamente, da América do Sul, que pode não ser, no momento, o Botafogo. Talvez o Botafogo de 2024 conseguisse fazer jogo com o PSG. Esse PSG, cara, ele é bem embaçado. A diferença é maior de Flu e City na final de 23? Que o Flu ganhou a Libertadores, o City estava voando também. É um cenário parecido. Parecido. É porque eu acho que o PSG ele chegou
no auge, no fim da temporada. Entende? Ele foi crescendo de produção no decorrer da temporada. Esses jogos recentes, não foi o campeonato inteiro assim, olhando mas ele tá no ápice, talvez. Agora que é a hora braba. Porque E ganhou a Tríplice Coroa. Ganhou a Copa da França, o Campeonato Francês e a Champions League. E na boa, assim, eles fizeram 4-0 contra o Atlético de Madrid com muita facilidade. Muita facilidade. Em determinado momento, eu tinha a impressão que eles estavam tirando o pé, assim, dando uma certa aliviada. Quando estava 2-0 já, eles estavam mais aliviados, assim. Não estavam naquela rotação que a gente viu o PSG, por exemplo, na final da Champions League. Eu acho que o momento que eles chegam agora, eles estão assim, no auge deles, entende? Embora seja a reta final de temporada. Como é que você está imaginando essa preparação do PSG? O Luiz Henrique estudando o Botafogo, o Luiz Henrique tendo cuidados ali com as qualidades do Botafogo, Igor Jesus. Assim, é normal, né? Independente do adversário, tem que ser feito um estudo. De repente eles vão analisar o último jogo do Botafogo, né? Contra o Seattle no Mundial. Isso é normal, né? Tu consegue imaginar? O Luiz Henrique, será que tá com dor de cabeça com alguém do Botafogo? Dor de cabeça eu não sei se é a palavra, mas estudar eu não tenho dúvida que ele está estudando. Antes de acontecer a Copa do Mundo de Clubes, teve o sorteio e o Luiz Henrique falou do Botafogo na coletiva. Ele já tinha uma ideia, né? Pegamos o Botafogo é o melhor time da América, né? O melhor time do Campeonato Brasileiro. Aí ele brinca meio que assim... A gente sempre pega um sorteio difícil, porque o PSG, antes de ganhar essa Champions, era conhecido como um time que pegava sorteios bizarros. Pegava Real Madrid, pegava Barcelona, Bayern de Munique e tava sempre tropeçando. Então, cara, medo do Botafogo, acho difícil. Estudar o Botafogo, eu não tenho dúvida que ele vai estar estudando o Botafogo e tendo os cuidados para poder fazer o time dele jogar melhor. Olha, o Botafogo uma coisa já ganhou, o Flamengo também, uma grana boa, né? Por ter vencido o Seattle na estreia do Mundial, o Botafogo ganhou cerca de 11 milhões de reais. O regulamento da FIFA prevê que cada vitória na fase de grupos dá um prêmio em dinheiro. Então, vencer um jogo, 11 milhões de reais, a grana boa. E se passa de fase é em torno de 150, 160 milhões de reais. O Flamengo já botou um dinheirinho no bolso, Vini. Por isso que é importante você conquistar essas vitórias na fase de grupos. Porque, embora a gente esteja falando em real, mas na verdade são 2 milhões de dólares. Então, aí pela cotação acaba sendo 11 milhões de reais. Então, uma grana muito boa. É o que eu estou falando. Os clubes brasileiros têm que aproveitar para faturar também. Óbvio, o ideal é você ser campeão, porque quando você vai passando de fase, você vai ganhando mais dinheiro. Mas é muito difícil ser campeão. Então, cada vitória na fase de grupos é extremamente importante. O empate também dá uma certa premiação para os dois times. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença para mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport para você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!